Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículo 12, nós vamos ler até o 17. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre revestidos das virtudes cristãs. Nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Podem sentar. Paulo, neste capítulo, neste ponto deste capítulo, ele vai mostrar como deve proceder, como deve ser a vestimenta daquele crente que agora entregou a vida a Jesus, que é salvo, como deve viver o salvo. Ele vai falar sobre a santificação, e esta santificação na prática, no dia a dia. Porque uma coisa é nós falarmos sobre santidade, outra coisa somos nós vivermos a santidade de Deus no nosso dia a dia. E todo cristão precisa entender uma coisa, que uma vez despido do velho homem, e agora revestido do novo homem, traz consigo, nessa nova criatura, uma nova vestimenta. Uma nova maneira de agir, um novo modo de pensar, uma nova maneira de ser. E que nós vamos observar aqui nestes versículos. Porém, antes de dizer o que nós devemos fazer para Deus, Paulo ele vai nos relembrar o que Deus já fez por nós. Porque Paulo ele diz nestes versículos 12 e 13, ele vai começar o versículo 12 dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Paulo, ele vai nos mostrar algumas coisas interessantes nestes versículos. Primeira coisa que Paulo nos apresenta, quando nós olhamos para esta expressão, eleitos de Deus, nós vemos que a salvação, a vida eterna, não é a vida cristã, não é algo que nós conquistamos, que nós construímos
pelos nossos próprios méritos. Ela é resultado da graça. Ela é resultado daquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Quando nós olhamos o versículo 12, nós vamos observar que Paulo, nestes versículos, ele menciona algumas verdades, 4 verdades, para ser mais exato, neste versículo. Nestes 2 versículos, antes de nós entrarmos e pensarmos sobre todos os outros enfim, sobre o que o texto está nos ensinando nesses versículos que lemos. Primeiro, Paulo mostra o quê? Que o povo de Deus foi escolhido por ele. Ele escolheu. Veja a palavra do Senhor nos dizer em Efésios. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que Paulo está nos dizendo que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. Deus escolheu. No Evangelho, segundo escreve João, no capítulo 15, versículo 16, o próprio Jesus vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim como Deus escolheu Israel no Antigo Testamento para o seu povo, para a sua nação peculiar, para que nesta nação Deus inserisse as suas leis, no Novo Testamento Deus escolhe a igreja como seu povo, e nela insere os seus princípios, para que a igreja viva segundo os princípios divinos e mostre ao mundo lá fora, que a verdadeira liberdade não é a que eles pregam, que a verdadeira liberdade não é a que eles ensinam, que liberdade não é fazer o que eu quero do jeito que eu quero, destruindo o meu corpo, acabando comigo, enfim, como nós estamos vendo no mundo dos nossos dias. Mas o Novo Testamento nos apresenta uma liberdade com responsabilidade. Um novo estilo de vida, um novo padrão de vida, agora, segundo os princípios da palavra de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu não por causa de quem somos. A escolha de Deus não se dá baseada em quem somos. Eu sou um camarada muito bom, top, então por isso Deus me escolheu. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não escolheu algumas pessoas. Carta de Paulo a Tito vai nos dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação
a todos os homens. E o texto, no seu original, vai dizer que a oportunidade de salvação está aberta a todos os homens. O que nos dá a entender o quê? Que todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador faz parte do povo eleito, do povo escolhido. E nós fomos escolhidos por Deus e chamados por Deus para vivermos uma vida irrepreensível e santa. Embora geograficamente vivemos neste mundo, Deus nos tirou dele, do sistema mundano. Deus nos escolheu e nos tirou deste sistema mundano para que vivamos para Ele. O que nós hoje, o que a igreja hoje precisa entender é que ela foi escolhida por Deus, ela foi tirada por Deus deste mundo, do sistema mundano, para viver única e exclusivamente para Deus. A questão é que nós estamos nos esquecendo desse detalhe. Muitas pessoas hoje têm se esquecido desse detalhe. E têm vivido uma mistura na sua vida. Participam das coisas de Deus e participam das coisas do mundo. Vivem e se alegram com as coisas de Deus, mas se alegram também com as coisas do mundo. Buscam satisfazer a sua carne, mas no final de semana está na igreja. Por quê? Porque ensina-se que por estarmos hoje vivendo na dispensação da graça, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Que Deus não trata mais conosco no sentido de nos corrigir, dando-nos então a liberdade de viver como eu quero. Porém, o que nós nos esquecemos e o que as pessoas adeptas destas ideias se esquecem é que a graça de Deus, ela apertou mais o caminho, ela estreitou mais o negócio. Eu não posso agora usar a graça de Deus para dar ocasião ao pecado, para viver agora no pecado. Porque a graça, ela apertou o negócio, ela não abriu as portas, ela não escancarou as portas. Jesus, certa feita, ensinando, ele diz o quê? Que no Antigo Testamento, o adultério só era caracterizado pelo ato cometido. Agora, na Nova Aliança, Jesus diz o quê? Que se olhar para uma mulher e somente desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então a coisa ficou mais difícil. Não facilitou as coisas a graça. Não, ela trouxe para mim uma responsabilidade. Por quê? Porque a lei tratava com o homem exterior. A lei delineava limites ao homem, mas a graça não. A graça, ela vem e mostra no Novo Testamento que a grande intenção de Deus não é simplesmente impor limites ao homem que ele criou, mas é agora restaurar esta criatura. E a única maneira de restaurar esta criatura é ela nascendo novamente. E como se trabalha neste ser? De dentro para fora. Não adianta nós aparentarmos uma religiosidade. Não adianta nós aparentarmos uma santidade que no nosso interior não existe. Nós vamos nos assemelhar aos fariseus da época de Jesus, que ele mesmo disse: olha, vocês são
como sepulcros caiados. Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês estão apodrecidos. É como aquela pessoa que se veste muito bem, muito bonito para vir ao culto, ou para estar na igreja, mas dentro ela nutre uma vida de pecados. No seu interior, no seu coração, o que domina a sua mente e o seu coração são pecados. Essa pessoa, fatalmente, ela está caminhando para uma vida de perdição eterna. Diferentemente da lei, o Novo Testamento trabalha no nosso interior, transforma o nosso ser. De dentro para fora. Santidade não é de fora para dentro, santidade é de dentro para fora. Nós fomos escolhidos por Deus para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida diferente. Mas veja ainda sobre este versículo 12, que Deus separou o seu povo como sua propriedade exclusiva. Nós pertencemos a Deus. Nós temos um dono agora. E precisamos viver diferentemente do que vivíamos outrora. Se temos um dono, logo, precisamos estar submissos às ordenanças deste dono. Precisamos viver segundo o padrão estabelecido por aquele que nos comprou. Quando eu falo sobre isso, eu uso um exemplo muito simples. Muito simples. Você compra um carro e quem é que dirige ele? É você ou é ele que dirige você? Ele vai andar segundo a velocidade que você determinar. Se você pisar muito no acelerador, ele vai andar muito. Se você pisar menos, ele vai andar menos. Você controla. Você dirige. Não é ele que te governa. É você que governa ele. Não é ele que te controla. É você que controla ele. Não é ele que te direciona. É você que direciona ele. Nós com Deus precisamos viver da mesma maneira. Se nós agora pertencemos a Deus e de forma exclusiva, ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, pensar em pertencer a outro que não seja Deus. E quando eu assim entendo que pertenço a Deus, então eu preciso viver segundo o direcionamento dele. Veja a Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, comprado, para que anuncieis as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não, vejamos ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 vai nos dizer assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O primeiro texto que lemos de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos mostra que nós, embora pertencemos geograficamente, estamos no mundo, não pertencemos mais a Ele. Somos exclusivos do Senhor. E agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, mostra-nos que nós fomos comprados por Deus e foi pago um bom preço. Preço de sangue. Eu acho interessante algumas pessoas dizerem: ai, eu não valho nada. Ai, eu sou miserável. Não tenho valor nenhum. E normalmente isso acontece simplesmente porque as pessoas não olham para ele ou para ela como ela gostaria que olhasse. Isso normalmente acontece quando o homem não reconhece como, na nossa visão, deveria nos reconhecer. Aí eu tenho um costume de dizer: ninguém me vê, eu não tenho importância, eu não tenho valor. Você quer saber quanto você vale? Olha para a cruz. Quer saber quanto você vale? Olhe para o sacrifício de Cristo. Porque, embora para o mundo nós possamos não ter muito valor, para Deus nós custamos preço de sangue. Jesus entregou a sua vida para nos resgatar, para nos remir, para nos comprar, para fazer com que nós fôssemos ou nos tornássemos novamente propriedade exclusiva de Deus. Então para com esse mimimi, para com esse negocinho de dizer: não vale nada. Você vale preço de sangue. O preço que foi pago pela sua vida é muito mais alto do que possa existir um bem maior, tão caro, que o homem possa pagar. O maior preço que o homem possa pagar por alguma coisa, muito maior do que isso, vale a minha vida, vale a sua vida, vale o povo de Deus, porque custou por esse sangue. Custou por esse sangue. Então Paulo também nos mostra que nós fomos escolhidos, separados por Deus para sermos sua propriedade. Propriedade exclusiva. Terceira coisa que nós aprendemos neste versículo 12 é que nós fomos profundamente amados por Deus. E por quê? Como nós estávamos antes de Cristo? Vou mostrar para você. Vou mostrar para você como nós estávamos antes de Cristo.
Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Vai nos dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo vocês estavam, ou naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos perdidos. Você quer uma condição pior do que essa? Esse é o retrato da humanidade antes de Cristo. Esse é o nosso retrato antes de Cristo. Nós estávamos como? Ainda na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai nos dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse é um retrato da humanidade. Esse é um retrato do ser humano. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos, estávamos distantes, não tínhamos nenhum reconhecimento perante as pessoas. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, que nós, naquele tempo, éramos gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, estávamos excluídos. Éramos um povo rejeitado, ou seja, éramos um patinho feio da sociedade. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer ainda que nós estávamos sem Cristo. E a pior coisa para um ser humano é estar sem Cristo. Porque se ele não tem Cristo, ele não tem vida. Se está distante de Cristo, está morto. O mundo lá fora pensa que vida é se drogar, se prostituir, se embriagar. E isso é sinônimo de morte. Sinônimo de vida é Cristo. Cristo é vida. Estar em Cristo é ter vida. Viver para Cristo é evidência clara de alguém que está vivo. Viver segundo o curso deste mundo é evidência clara de que estamos mortos. Por quê? Porque quem vive segundo o curso deste mundo está distante de Cristo. Vai dizer ainda que estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, ou seja, nós não fazíamos parte da promessa, porque ele veio para o que era seu. A priori, a salvação era para os judeus. Tudo dentro de um plano de Deus. Então, os que eram seus não receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Estávamos distantes de Cristo e estávamos distantes da promessa. Não tínhamos participação nenhuma na promessa. Como estávamos? Não tínhamos esperança. E vivíamos sem Deus neste mundo. Ou seja, não tinha quem nos socorresse. Estávamos largados, abandonados. Não tínhamos esperança, não tínhamos perspectiva nenhuma. Mas Ele nos amou. Mas Ele nos deu vida. Mas Ele nos escolheu. Nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. E o versículo 13, a parte B do versículo, vai nos mostrar que, em quarto lugar, o povo de Deus foi completamente perdoado. Cristo, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não existe mais condenação. Fomos perdoados. Ele nos perdoou os nossos pecados. Ele cuidou para que agora nós pudéssemos servi-lo livremente, sem acusação de Satanás. E quando falamos do perdão de Deus, o perdão de Deus, ele é completo. O perdão de Deus abrange o passado, o perdão de Deus abrange o presente e o futuro. O perdão de Deus nos alcançou. Pertencemos a Ele, fomos escolhidos por Ele. Mas veja, que Paulo vai deixar de falar daquilo que Deus fez por nós, da sua escolha, destes 4 pontos que falamos, agora para tratar do que nós devemos fazer aos outros. Nós fomos eleitos, santos e amados. Agora Paulo vai mostrar como nós devemos agir com aqueles que estão ao nosso lado. E ele vai falar sobre o revestimento do cristão. Ele vai mostrar como nós devemos agir agora. E aí ele vai dizer, ele vai começar falando. Como eleitos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que Paulo está dizendo? Paulo está nos mostrando, nesta linguagem
Isso fala de um coração profundamente compassivo, como o de Jesus. O ser humano hoje tem dificuldade de praticar aquilo que Jesus ensina. Como seres humanos, hoje nós temos dificuldade de praticar aquilo que Jesus ensina. A dor do nosso irmão muitas vezes não é a nossa. A dor do nosso irmão muitas vezes não nos leva a fazer nada para ajudá-lo. Nós vivemos hoje, principalmente nós que estamos aqui no Japão, absorvemos tanto a cultura deste país em alguns aspectos, que nós deixamos de atentar para o que a Bíblia diz. Você quer um exemplo? Nós vivemos hoje assim, cada um no seu quadrado. Não conversa com ninguém, não se associa com ninguém, não se relaciona com ninguém, automaticamente não sente a dor de ninguém. Não sente nada. Nós vivemos um cristianismo entre nós e Deus e acabou. E nós não temos, achamos que não temos a obrigação de falar deste amor, de conduzir pessoas a este evangelho. Poucos de nós temos essa consciência. E aí quando o irmão está passando por algum momento difícil, aí a gente muitas vezes deixa ele viver e curtir a dor dele sozinho. Eu vou mais além. Muitas vezes nós nem oramos por eles. Mas o que a Bíblia nos ensina e o que Paulo está dizendo é que nós precisamos nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias. Nós precisamos viver um pouco mais a misericórdia de Deus. Nós temos muita velocidade e atitude, é a palavra mais correta, para criticar do que para agir com misericórdia. Estamos em processo, estamos em reforma, estamos sendo trabalhados. Eu entendo isso. Vamos para a Bíblia. Evangelho segundo o relato de Mateus capítulo 9, versículo 36. Olha o que o texto vai nos dizer. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está no meio da multidão, andando, percorrendo as aldeias, as cidades, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando vidas de enfermidades e de moléstias, e a Bíblia diz, curando todas. Aí ele olha para a multidão, e quando ele olha para a multidão com um olhar de compaixão e de misericórdia, com o seu olhar ele detecta a necessidade das pessoas. E aí então o texto diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, eram pessoas que andavam desgarradas, errantes, como que não tendo quem cuidasse deles. E qual é o clamor de Jesus? Qual é o pedido de Jesus aos seus discípulos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros para a sua seara. Ou seja, o que era que Jesus estava clamando e pedindo a que seus discípulos orassem e clamassem ao Pai? A que o Pai enviasse, a que o Senhor da seara enviasse mais pessoas, tendo compaixão das pessoas. O que era que ele queria? É que enviasse mais ceifeiros, para que atentassem para a necessidade das pessoas, e tivesse misericórdia deles, e tivesse não só misericórdia deles, mas tivesse atitude para com eles. O que falta para nós hoje é nos revestirmos de entranhas de misericórdia. É algo profundo, algo que sai do fundo do nosso coração, é sentir a necessidade de quem está conosco, de quem está do nosso lado, de quem está na fábrica com você, que muitas vezes passa por momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento. Hoje as pessoas contam para nós as suas misérias, contam para nós as suas dificuldades e as suas angústias, e nós não conseguimos chorar por eles em oração diante de Deus. Nós falamos sobre o amor, que precisamos de amor e de amor e de amor, mas nós não vivemos o verdadeiro amor. Você quer provar a alguém que você o ama? Não é passar a mão na cabeça dele quando ele está errado. A maior prova de amor que você pode dar a alguma pessoa é orar por ele, é colocá-lo nas mãos de Deus, porque só intercede por alguém quem ama. Só faz alguma coisa por alguém quem ama. Nós precisamos praticar o amor. E o amor na prática é você fazer alguma coisa. Mas você pode orar por alguém. A maior prova de amor é interceder por alguém. Mas a gente, quando ora, só lembra de nós. Nós, quando oramos, só lembramos daqueles que estão no nosso círculo de amigos. Precisamos aprender a orar por aqueles que não estão no nosso círculo de amigos. Nós oramos pelos irmãos da igreja. E isso precisa continuar. Mas nós precisamos orar para quem está lá fora, por quem está lá fora também.
Porque se Jesus voltasse hoje, quem está distante de Cristo não tem salvação. E se nós de fato amamos, precisamos orar para que, assim como nós fomos alcançados pela graça de Deus, as pessoas também sejam. Precisamos orar para que de alguma maneira Deus crie uma circunstância para que a sua palavra seja falada a alguém e a palavra penetre ao coração de alguém e gere vida em alguém. E sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes nós estamos orando para que Deus levante pessoas, mas Deus quer levantar você. Nós oramos para que Deus use alguém, mas Deus quer usar você. Se você está do lado da pessoa, trabalha com ele, estuda com ele ou com ela, por que Deus não vai usar você? Por que nós vamos orar para Deus usar alguém? Peça para Deus capacitar você e usar você. Isso é amar. Isso também é amar. Entranhas de misericórdia. Jesus teve misericórdia do povo. E o que Jesus sentiu por eles foi tão forte que fez com que Jesus dissesse aos seus discípulos para rogar ao Pai. Rogar é suplicar insistentemente. Tem mais. Tem mais. (14:14) do mesmo Evangelho segundo escreve Mateus. Capítulo 14, versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Esse relato de Mateus está de que Jesus, possuído de íntima compaixão, curou os que estavam na multidão e que estavam enfermos. Faz parte do texto da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E nós encontramos Jesus agora possuído de íntima compaixão para com ela, para com a multidão. Ele fez alguma coisa por eles. Curou os seus enfermos. Quem ama, faz alguma coisa. Por que você não entrega um folheto? Ah, porque a igreja não saiu para evangelizar. E você precisa de que a igreja saia para evangelizar, para você evangelizar? Está entendendo o que falta para a gente? Não estou esperando o pastor da igreja mover todo mundo, ou o departamento de missões marcar aquele grande evangelismo para eu poder fazer evangelismo. Eu gosto de evangelizar, mas eu estou esperando. Só que Jesus já mandou ir. E eu não preciso esperar o departamento de missões da igreja marcar um grande evangelismo para eu poder estar no meio. Eu posso fazer o meu evangelismo. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós cobramos atitudes de amor uns para com os outros somente dentro da igreja, para os que estão dentro da igreja.
Mas quem está aqui dentro está caminhando para a salvação, está sendo ensinado, está sendo doutrinado, não obedece se não quiser, mas está sendo ensinado como deve viver. Mas quem está lá fora está perdido. Quem não está em Cristo está perdido. E Jesus não nos chamou somente para demonstrarmos amor com quem está dentro, mas principalmente com quem está fora. Porque amar quem está dentro é fácil, porque quem está dentro, na maioria das vezes, não te fere. Mas quem está lá fora está perdido. E é por eles que nós temos que sentir íntima compaixão. Ou seja, amar está movido de entranhas de misericórdia. Em muitos lugares a igreja hoje perdeu o desejo, a paixão de falar de Jesus. Não aproveita oportunidades. Eu estive numa reunião com pessoas segunda-feira à noite, e o objetivo dessa reunião, eu fui convidado a participar, era eles me apresentarem o que estava sendo bom para eles. Então, fui convidado por um colega e fui na casa dele. Cheguei, entrei, sentei, cumprimentei as pessoas que ali já estavam. Não eram cristãs, alguns afastados. E eles expuseram ali as suas ideias, o seu projeto. Eu ouvi atentamente. E quando terminou, nós começamos a conversar. E aí eles disseram, o rapaz disse que o senhor é pastor. Eu disse sim. E aí eles começaram a falar sobre o envolvimento deles com esse negócio. E me abriram a oportunidade. E quando eles me abriram a oportunidade, dentro da conversa, eles entraram no assunto que eu vi uma brecha. E quando eles me deram a brecha, eu entrei. Mas não, eu não entrei para falar do que eles estavam me apresentando, mas eu entrei para falar do que mudou a minha vida. Aquele produto que eles estavam me apresentando mudou a vida deles, e eu entrei para apresentar o que mudou a minha vida. E então eu entrei para falar de Jesus. Todos eles ficaram em silêncio e eu falei de Jesus. Falei sobre a maneira que Deus usou Moisés. Falamos sobre a palavra de Deus. E quando eu terminei, eles ficaram olhando um para o outro e disseram assim: como pode? Que eram tudo grandão, né? O mais alto era eu. O mais baixo era eu. Como pode num ser haver tanta sabedoria? E aí eu disse: isso provém de Deus, não é de mim. Isso é resultado de uma vida com Deus. Falando sobre o capitalismo que rege o mundo, então eu entrei para apresentar a maior das necessidades do mundo. E a maior necessidade do mundo não é dinheiro. A maior necessidade do mundo é Jesus. E então eu lhes apresentei. Tive a oportunidade de falar um pouco sobre o que havia na casa do filho pródigo, que não pode faltar na sua. Porque a cabeça do ser humano hoje
principalmente o pai, é que ele tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar. E aí eu disse, a maior necessidade da família, muitas vezes não é o bem material, mas é o espiritual. É a atenção, é o carinho, é o cuidado, é o afeto, é o amor. E o que adianta nós dedicarmos horas e horas no trabalho e deixar e descuidarmos do nosso maior patrimônio, que é a família? Vim embora para casa. Quando eu vim embora para casa, um deles me mandou uma mensagem no Instagram e disse: pastor, obrigado por ter vindo e muito obrigado pelos seus ensinamentos. Aprendi muito com o senhor nesta noite. Um deles disse para mim, a gente olha para ele e eu só o conheço do dia a dia, encontro com ele uma vez por semana. E quando a gente olha, não acha. Como que pode ter tanta coisa aí dentro? E eu disse, isso é Deus que faz na nossa vida. Eu não preciso mostrar para você que eu sei. Eu preciso viver que eu sei o que eu aprendi. Eu não preciso cantar, gritar e dizer o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Simplesmente na hora exata eu tenho que falar do que eu tenho, do que Deus me deu. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas vomitarem o que tem, e na hora que tem que falar, não falam. Na hora que tem que mostrar que tem, não mostra. Precisamos aprender a falar mais de Jesus. Precisamos ter mais amor. Benignidade. Eu vou só falar sobre a benignidade e nós vamos parar e continuaremos na próxima semana. Este estudo nós vamos falar dele aí em 2 ou 3 partes. Benignidade, porque o texto vai nos dizer entranhas de misericórdia, de benignidade. E o que é benignidade? É a qualidade daquele que faz o bem. Ele é benigno. Numa vida cristã que está fundamentada no amor, ela só precisa ter espaço, só pode haver lugar para a prática do bem. Aqui fala do amor na prática. Nosso amor ao próximo deve ir além das nossas palavras. Vamos à Bíblia. Tiago capítulo 2. Versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se a pessoa te procura com uma necessidade, e se você pode e não supre a necessidade dessa pessoa e diz, não, ide em paz, que proveito tem isso? Veja que o texto é específico na necessidade. Estiverem nus, falta de vestimenta,
tiverem falta de mantimento cotidiano. Não está falando daquilo que é supérfluo. Está falando daquilo que é necessário para o dia a dia. E você pode fazer, mas aí você não faz. Você diz: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Como que a pessoa vai se aquentar se ela não tem com o que se vestir? Como que ela vai se fartar se ela não tem o que comer? Aí a gente diz: não, mas é que também para mim também não dá. Se eu der, vai faltar para mim. Não falta não, irmão. Não falta não. Porque em algum momento da minha vida, eu também precisei, a igreja me socorreu. E logo depois de ter sido socorrido pela igreja, alguém que me socorreu, que ajudou a me socorrer, passou por necessidade, e eu tirei daquilo que eu recebi para dar. E não morri de fome. Não falta, porque Deus cuida de nós. Todos nós estamos sujeitos a passar por algum momento difícil. Não é porque estamos na igreja, não é porque servimos a Deus que estamos isentos de passar por momentos de dificuldade. Podemos passar. Mas nós passamos, não ficamos nele. Passamos. A luta vem, mas ela vai. Ela passa. E se você ajuda alguém a passar, você também é participante da vitória na vida dela. Benignidade. Mas essa benignidade ela não é tão simples de ter. Ela precisa ser gerada, produzida. Por quê? Porque ela faz parte de um dos gomos do fruto do Espírito. E se é fruto, precisa ser gerado. Se é fruto do Espírito, mostra que essa benignidade é fruto de uma vida transformada. É sinal de que o cristão está produzindo um bom fruto. A nossa vida precisa ser caracterizada não por más atitudes, mas por bons frutos. Amém? Amém. Temos outras referências. Gálatas 6, capítulo 10, para dizer que nós temos que fazer o bem a todos. A todos. Jesus ensinou a fazer o bem até para quem se declara nosso inimigo. O cristão não pode maquinar o mal contra ninguém, nem praticar, principalmente. Maquinar e praticar o mal contra alguém é desvio de conduta, é prevaricação contra Cristo, é rebeldia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Na próxima semana continuamos. Vamos ainda falar sobre a humildade, a mansidão, a longanimidade, e ainda tem muita coisa para aprender nestes versículos que lemos. Amém?